Você acredita que sua realidade financeira pode mudar com um único insight? E se a única coisa que estivesse faltando para você ganhar na loteria fosse lembrar quem você realmente é? Este vídeo não chegou até você por acaso. O universo tem sua própria linguagem, e neste exato momento, ele está te entregando um sinal claro. Você está pronto para manifestar o prêmio milionário da loteria. A pergunta é: você vai ouvir? Imagine por um instante que toda a escassez, toda a dívida, toda a luta fossem apenas ilusões criadas por uma consciência desconectada da fonte. Agora, imagine o oposto. Uma vida onde o dinheiro flui com facilidade, onde você acorda com gratidão por ter vencido e com a certeza de que o bilhete premiado já é seu. Isso não é fantasia, isso é manifestação consciente. Você não precisa de sorte, precisa de sintonia. Você não precisa de mais tentativas, precisa de alinhamento. E este vídeo vai guiar você até esse estado de total conexão com a energia do prêmio. A lei da atração não é sobre desejar, é sobre se transformar. Você atrai aquilo que você se torna. E o segredo está em ser agora a versão que já ganhou. Sentir como essa versão pensa. Respirar como essa versão age. Declarar como essa versão vive. A manifestação do prêmio da loteria começa quando você sai da espera e entra no estado do já é. E você pode até não saber disso ainda, mas sinais já começaram a aparecer ao seu redor. Sonhos com números, sincronicidades com jogos, sentimentos de déjà vu ao passar por uma lotérica. Esses são códigos da realidade te dizendo: prepare-se, a riqueza está vindo. Só que tem um detalhe: apenas o 1% das pessoas ouve, apenas o 1% sente, apenas o 1% age com fé antes da evidência. E esse 1% é quem muda de vida, é quem compra a casa dos sonhos, é quem ajuda toda a família, é quem doa milhões com o coração em paz, é quem acorda, olha no espelho e diz: eu sou o milagre que estava esperando. Não estamos falando de mais uma técnica vazia. Estamos falando de um reencontro com o seu eu milionário, aquele que já sabe que o jogo está ganho, que já vive a liberdade, que já transborda a abundância, e esse reencontro começa agora. Enquanto você assiste esse vídeo, algo muito poderoso está acontecendo. Sua mente consciente está ouvindo palavras, mas o seu subconsciente está recebendo comandos. Cada frase aqui foi desenhada para acender a memória do vencedor que habita em você. Não ignore isso. Não duvide disso. Você já esperou tempo demais, já tentou de tudo, já se cansou de falhar. Agora é hora de abrir o canal da manifestação. Agora é hora de dizer: eu estou pronto. Comente agora: eu declaro X milhões. Está feito. Porque quando você declara com fé, o universo responde com fatos. Continue comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir por que a maioria nunca manifesta, o que bloqueia sua conexão com o prêmio e, principalmente, o que você precisa fazer hoje para alinhar sua vibração com a vitória absoluta. Comente agora mesmo aqui embaixo: eu já ganhei X milhões. Está feito. Declare com confiança. Escreva com fé. Não é só uma frase, é um selo energético. É o início da sua nova realidade. Cada letra que você digita está reprogramando seu subconsciente para assumir o lugar que é seu por direito, o lugar da abundância, da vitória, da manifestação plena. Esse simples ato de comentar não é apenas uma interação, é um ritual de manifestação coletiva. Milhares de pessoas estão despertando. Cada comentário é uma afirmação para o universo. E quando você escreve, você diz: eu acredito, eu recebo, eu sou o escolhido. Você não está sozinho nessa jornada. Esse espaço é sagrado. Aqui a fé é ação, e ação com intenção é o que cria milagres. Se você está sentindo algo diferente assistindo isso, é porque sua frequência já começou a mudar. E isso é apenas o começo. Curta este vídeo agora mesmo. O like não é apenas para o algoritmo, é uma forma de dizer ao universo: eu aceito essa mensagem, eu vibro nessa frequência. E se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é uma chave, um desbloqueio, um código para a sua transformação. Juntos criamos uma comunidade de manifestação consciente, onde cada ensinamento te aproxima da sua vitória final. Prepare-se, porque a técnica que eu vou te revelar agora
tem mudado vidas. Literalmente. Pessoas que estavam à beira da desistência começaram a aplicar isso e sentiram o impossível acontecer. E você vai entender exatamente como aplicar isso de forma prática, mesmo que nunca tenha feito nada parecido antes. A maioria acredita que riqueza vem de esforço ou sorte. Mas e se a verdadeira riqueza for uma consequência da sua vibração interna? E se o prêmio da loteria, aquele que você tanto deseja, já estivesse em um plano onde tudo o que você precisa fazer é se alinhar vibracionalmente com ele? Isso muda tudo. Porque nesse exato momento, enquanto muitos continuam correndo atrás de fórmulas externas, você está acessando um conhecimento que vai direto ao ponto mais poderoso da criação, sua consciência. Você foi condicionado a pensar que só merece quando sofre, que só ganha quando rala, que só conquista quando é difícil. Mas esse condicionamento não é seu. Ele foi programado. Desde cedo você ouviu que dinheiro não nasce em árvore, que ninguém fica rico de verdade sem fazer muito sacrifício, que ganhar na loteria é impossível. Mas quem disse isso estava falando de qual realidade? Porque na realidade da manifestação, você não atrai o que deseja com esforço. Você atrai aquilo que você se torna com vibração. A chave está aqui. O prêmio não vem para quem precisa. Ele vem para quem vibra como se já tivesse. Isso é duro de ouvir para quem vive em escassez, para quem sente a urgência de pagar contas, de tirar a família do aperto, de respirar alívio depois de anos de pressão. Mas a verdade espiritual é simples e poderosa. O universo responde ao que você sente, não ao que você pede com desespero. Por isso, não adianta pedir com medo, jogar na loteria com esperança desesperada, rezar com dúvida escondida. O que funciona é quando você entra no estado do já aconteceu, quando você vibra com gratidão antecipada, quando sua mente e seu corpo começam a se acostumar com a ideia de que ser milionário é o seu estado natural. A loteria é apenas o canal. O verdadeiro prêmio é a sua frequência transformada. Você já se deu conta de que quando pensa em ganhar, você se sente distante? Como se fosse algo grande demais, quase inatingível. Esse é o truque da mente racional. Ela tenta proteger você da decepção. Mas essa proteção vira prisão. Ela te mantém preso à versão que apenas sonha, mas nunca assume a realidade do sonho realizado. É por isso que tantas pessoas continuam repetindo os mesmos resultados. Jogam há anos, mas vibram escassez. Rezam por milagre, mas sentem medo. E aí nada muda. A mudança só começa quando você olha para dentro e diz: eu sou o canal da abundância. Eu sou a frequência do prêmio. E isso não é só uma frase bonita. É uma declaração de realidade. É a senha para acessar uma nova dimensão de manifestação. Nesse lugar, você não corre atrás do dinheiro. O dinheiro corre até você. O bilhete premiado te encontra. A sincronicidade se alinha. A sorte vira consequência da consciência. Vamos dar um passo além. Agora mesmo, enquanto você assiste, preste atenção no seu corpo. Qual a sensação de pensar: eu já ganhei X milhões? Seu coração acelera? Você sorri? Ou sente resistência? Aquela voz dizendo: ah, mas isso é impossível para mim. Essa voz é a velha identidade tentando te manter pequeno. É a frequência antiga tentando não morrer. Mas você não é mais essa versão. Você está mudando. Você está reprogramando. E aqui entra um segredo que poucos sabem. Quanto mais você se sente como a versão que já venceu, mais o universo conspira para materializar esse estado. Não importa se você tem provas agora. O que importa é o que você sente. A manifestação da loteria não começa no resultado. Começa na vibração diária, no diálogo interno, no estado assumido como verdade. Pense nos grandes manifestadores, nos mestres da consciência como Neville Goddard. Eles não ensinavam a pedir, ensinavam a assumir, a viver como se, a vestir a nova realidade como uma roupa feita sob medida. E o mais fascinante, o universo não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Se você consegue sustentar a cena com emoção real, ele entende. Isso é fato. Por isso, visualize, sinta, veja seu extrato bancário com milhões, veja seus familiares sorrindo, veja-se comprando aquela casa, aquele carro, fazendo aquela viagem. Mas veja com a alma, não com o desejo. Veja com a certeza, porque a certeza é a linguagem da criação.
Agora imagine outra cena. Você entrando em uma lotérica, mas dessa vez com uma calma diferente. Você escolhe seu bilhete não com ansiedade, mas com reverência. Você sabe que está participando de um ritual vibracional, que aquele bilhete é apenas o símbolo do que já está garantido nos bastidores da realidade. Isso é manifestação inteligente. Isso é viver de dentro para fora. E sabe o que mais transforma? Quando você começa a agir como se já fosse, não só no visual, mas no sentimento. Como você andaria se já tivesse recebido? Como você acordaria? Como falaria com as pessoas? Como se trataria? Essa versão está viva dentro de você, só esperando permissão para assumir o controle. E é por isso que cada vez que você assiste a este tipo de conteúdo, você está dizendo sim para essa versão. Está alimentando a identidade milionária. E quanto mais você alimenta, mais ela domina. E quanto mais ela domina, mais os resultados inevitavelmente aparecem. Porque a vida externa é apenas o espelho da vibração interna. Você não precisa entender todos os detalhes. Só precisa confiar no processo, continuar nesse vídeo, sentir cada palavra como um código, uma ativação, uma lembrança de quem você realmente é. O milionário não está no futuro, ele está no agora, na sua energia, na sua escolha, no seu sim silencioso. E aqui vai um convite especial. Ao final desse vídeo, eu vou te pedir para escrever algo nos comentários. Não agora. Aguente firme. Porque quando chegar a hora, suas palavras terão um peso diferente. Elas carregarão uma energia nova, uma vibração de certeza, uma força que vai ecoar no campo quântico e começar a alinhar tudo ao seu redor. Então continue comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Segundo Neville Goddard, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Sua consciência cria sua conta bancária. Essa frase, embora simples, contém o núcleo mais poderoso de toda a manifestação espiritual. Ela revela por que tantas pessoas seguem afirmando, orando, desejando ganhar na loteria, mas continuam vivendo na mesma realidade de escassez, de falta, de espera eterna. Porque o universo não responde aos seus desejos, ele responde à sua identidade vibracional, ao que você acredita ser, ao que você sente de forma contínua. E é aqui que tudo muda. Só o 1% entende e pratica isso corretamente, e esses são os que se tornam ímãs para resultados extraordinários. Eles não estão simplesmente jogando um número qualquer e torcendo. Eles estão moldando sua frequência, dia após dia, para se tornar a versão que já ganhou. E por isso, o bilhete premiado é apenas um reflexo natural de quem eles se tornaram. Enquanto o restante, os 99%, ainda estão tentando manifestar através do desejo puro, sem entender que o desejo sem alinhamento gera frustração. É como pedir ao espelho um sorriso, antes de sorrir primeiro. E talvez você já tenha passado por isso. Já orou com fé, já declarou com entusiasmo, já fez visualizações, scripting, códigos Grabovoi, e ainda assim nada aconteceu. A frustração começa a surgir. A dúvida entra sorrateira. Será que isso funciona mesmo? Será que funciona para mim? E essa dúvida, por menor que seja, é um sinal de que a vibração ainda está desalinhada com o estado do eu já sou. A consciência é a única realidade. Essa é uma das maiores verdades da manifestação espiritual. O mundo externo não tem poder sobre você. Ele apenas reflete o que você sustenta internamente. Sua conta bancária não está vazia porque falta dinheiro no mundo. Ela está vazia porque sua vibração dominante está sintonizada com a ideia de falta, de dívida, de preocupação. E quando isso muda dentro, tudo muda fora. É inevitável. É lei. A manifestação do prêmio da loteria começa com uma identidade, não com um jogo, não com uma oração solta, mas com a decisão vibracional de se tornar o canal pelo qual o dinheiro flui com facilidade. De assumir todos os dias que você é merecedor, que você é capaz, que você já vive a realidade do seu eu milionário. E quando você faz isso com consistência, o universo começa a te testar, começa a te mostrar pequenas evidências, sonhos, intuições, coincidências improváveis. E se você responde com fé, esses sinais aumentam. E então, como um raio de confirmação cósmica, algo muito além do esperado acontece. O bilhete premiado chega. Não porque você correu atrás,
mas porque você se tornou o ímã que atrai. Esse é o princípio universal que rege a manifestação consciente. A sua identidade cria a sua realidade. E se sua identidade diz, eu sou pobre, não importa o quanto você deseje ser rico, o universo continua respondendo ao seu sou. Por isso, os mestres espirituais não ensinavam a pedir. Eles ensinavam a viver como se já tivesse acontecido. Essa é a lei da Assunção. Essa é a prática de quem manifesta milagres. Você não precisa convencer ninguém. Apenas sentir, viver e deixar que o campo quântico organize as circunstâncias. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. Porque não se trata apenas de ganhar dinheiro. Se trata de ativar um novo nível de consciência, onde você entende que tudo está disponível, o tempo todo. Se trata de desbloquear os traumas de escassez que foram passados por gerações. Se trata de olhar para dentro e dizer, acabou, eu não aceito mais viver pela metade. Eu não aceito mais ser apenas um sonhador. Agora eu sou o realizador. Agora eu manifesto. Agora eu recebo. E quando essa decisão vem do seu núcleo mais profundo, ela tem poder de mudar linhas do tempo. Você começa a atrair pessoas diferentes, oportunidades diferentes, sincronicidades intensas. Tudo parece começar a conspirar a seu favor, não porque a sorte virou, mas porque você virou. Você virou a chave interna, e esse é o momento mais importante, quando você percebe que a chave nunca esteve fora, que não é o número certo, o código certo, o bilhete certo. É você. Sempre foi você. O canal, o condutor, a fonte da mudança. E isso explica por que alguns ganham e perdem tudo, porque não estavam vibracionalmente preparados para sustentar aquela realidade. Eles receberam o dinheiro, mas continuavam sendo vibracionalmente escassos. A consciência antiga os puxou de volta. E é por isso que você não quer apenas ganhar, você quer ser. Ser o milionário. Ser a versão que sabe lidar com a abundância, que sente gratidão antes, durante e depois da manifestação. E é por isso que o trabalho espiritual é tão essencial. Ele não é opcional. Ele é o solo fértil onde a manifestação acontece. É nele que você planta os códigos novos. É nele que você rompe as raízes da dúvida, do medo, da culpa. Porque o dinheiro não responde a palavras bonitas. Ele responde à certeza silenciosa, à fé inabalável, à vibração limpa. E essa fé se constrói com prática diária, com repetição, com intenção. Você precisa treinar o seu corpo para viver em estado de abundância antes da prova aparecer. Você precisa se acostumar com o conforto interno antes de ver conforto externo. E tudo isso é treinável, assim como você treina um músculo. Você treina sua mente para aceitar a realidade onde você é milionário. E quanto mais você treina, mais natural isso se torna, até o ponto em que você não está mais tentando manifestar. Você está apenas colhendo os frutos do que se tornou. Agora, eu sei que isso pode parecer distante para você, especialmente se você vem de uma história dura, de dificuldades, de humilhações financeiras. Mas é justamente por isso que isso tudo é tão poderoso. Porque se você veio da dor, a vitória tem um gosto ainda mais intenso, e a transformação é ainda mais profunda. O universo ama uma boa reviravolta. Ele vibra com histórias de superação, e ele já preparou a sua. Mas você precisa assumir essa jornada, não como um teste, mas como uma entrega. Não como alguém que tenta, mas como alguém que sabe, que sente, que vibra, que já é. E a cada minuto que passa, a cada palavra que você ouve neste vídeo, essa identidade vai ganhando força. Vai se tornando mais clara. Vai ocupando o espaço que antes era da dúvida. E quando chegar o momento de escrever nos comentários, quero que você sinta isso no corpo. Que não seja apenas um gesto automático, mas uma declaração vibracional, uma confirmação cósmica. Você vai escrever com alma, com intenção, com certeza. E quando fizer isso, algo invisível começará a se mover ao seu favor. O campo estará ativado, a ponte já terá começado a se formar. E tudo o que virá a seguir será apenas consequência. Mas ainda não é o momento. Fique comigo, porque o que você vai aprender a seguir é a técnica mais simples e mais poderosa que existe para assumir o estado de já vencedor. Não é algo que você aprende com lógica, é algo que você sente com o coração.
E quando essa técnica for revelada, você não será mais o mesmo. Feche os olhos por um segundo. Imagine-se assinando o cheque de uma casa à vista. Sim, você com a caneta na mão, preenchendo o valor exato da sua nova morada. O corretor te entrega a chave com um sorriso. Sua família está do lado, em lágrimas de emoção. Você respira fundo, olha para cima, e a única coisa que sai da sua boca é: obrigado, universo. Sinta o alívio, a alegria, o orgulho. Isso é a linguagem que o universo entende. Essa cena não é uma ilusão. É uma ponte vibracional entre o seu agora e o seu eu milionário. E a técnica que eu vou te ensinar agora é exatamente essa, a sensação conquistada. É a prática mais poderosa de manifestação que existe, porque ela não depende de palavras, nem de lógica. Ela depende de emoção, de vibração, de sentir como se já tivesse acontecido. É isso que cria a realidade. Enquanto você escuta esse vídeo, sua mente consciente absorve as palavras, mas o seu subconsciente está sendo reprogramado, e o subconsciente é o verdadeiro criador da sua vida. Ele não sabe distinguir imaginação de realidade. Ele reage ao que você sente com consistência. E por isso, a sensação é o segredo. A sensação é o código. A sensação é o comando energético que transforma desejo em manifestação. A maioria das pessoas visualiza o futuro como algo distante. Mas os grandes manifestadores, e aqui estou falando de Neville Goddard, Joseph Murphy e tantos outros mestres da mente, ensinam o oposto. Você deve viver a cena como se fosse presente. Você deve entrar na imagem, respirar dentro dela, reagir a ela emocionalmente, como se estivesse acontecendo agora. Porque para o campo quântico, tempo é irrelevante. Só existe o agora. E o agora em que você sente a vitória é o mesmo agora em que ela começa a se manifestar. Vamos imaginar juntos agora, com mais profundidade. Você abre o aplicativo do banco no seu celular e quando olha o saldo, vê um número que muda sua vida. 17.435.972,40. Isso mesmo, quase 18 milhões de reais. Você pisca. Sente um calor subir pelo peito. Uma mistura de espanto, gratidão e paz. Você encosta o telefone no peito e começa a rir. Não é mais sonho. É real. Você ganhou. A loteria te escolheu. A manifestação aconteceu. Agora, vá além. Imagine-se entrando na loja e comprando aquele carro que você sempre quis. Sem financiamento. Sem juros. À vista. O vendedor te trata com respeito, te oferece um café especial. Você escolhe a cor, o modelo, o som do motor. E quando sai dirigindo pela cidade, a sensação não é de ostentação, é de conquista, de libertação. Você venceu. Você manifestou o que parecia impossível. E é assim que a técnica funciona. Não é sobre pensar positivo por alguns minutos, é sobre sustentar esse estado com intensidade emocional. É sobre retornar a essa cena, dia após dia, até ela se tornar tão familiar que seu corpo começa a reagir como se fosse verdade. E quando isso acontece, o universo não tem escolha a não ser responder. Porque a vibração sempre vence o pensamento. Sempre. Você pode aplicar essa técnica em qualquer momento. Antes de dormir, ao acordar, durante o banho, no transporte. Basta fechar os olhos, criar a cena da sua vitória e se permitir viver dentro dela por alguns minutos. E quanto mais detalhada, melhor. Use todos os sentidos. Veja, ouça, sinta, até o cheiro do ambiente, a textura do volante, o toque das notas de dinheiro em suas mãos, o perfume da sua nova casa. O subconsciente ama detalhes, porque detalhes tornam a imagem real. E quanto mais real ela parecer para você, mais rápida será a manifestação. Mas atenção, não basta imaginar com frieza. Você precisa entrar com o coração. A emoção é a chave mestra. Se não sentir nada, não há criação. É como ligar um aparelho na tomada errada. Não funciona. Por isso, chore se for preciso. Ria, dance, expresse. Reaja à cena como se fosse um ator que acabou de ganhar o papel da vida. Isso não é fingimento. Isso é criação deliberada da realidade. E agora vem um segredo que poucos praticam. Após a visualização, você deve se soltar. Soltar com confiança. Não duvidar,
Não procurar provas imediatas. Apenas confiar que no plano invisível a semente foi plantada e ela está germinando. Você rega essa semente com gratidão, com certeza, com expectativa positiva, porque a ansiedade destrói, mas confiança constrói. E se você conseguir confiar, mesmo sem provas, o milagre é só questão de tempo. Sabe aquela sensação de quando algo incrível está prestes a acontecer? Você não tem certeza, mas sente. Essa é a vibração ideal, quando você começa a esperar o melhor, sem precisar ver para crer, porque dentro você já viu, já sentiu, já viveu, e o universo só está cumprindo sua parte do acordo. E aqui vai um reforço muito importante. Não use essa técnica como um teste. Não pratique por 2 dias e depois diga, não funcionou. Isso não é mágica de palco. É alquimia energética. É treinamento mental. É expansão de consciência. E como todo processo real exige dedicação, você precisa se comprometer com a sua nova identidade. Precisa se envolver com ela, se apaixonar por ela. E quando isso acontece, o bilhete premiado, o dinheiro, a vitória, são apenas consequências. Lembre-se, você não está tentando manifestar algo fora de você. Você está despertando o que já é seu. O bilhete premiado já existe em algum lugar no tempo. A sua missão não é encontrá-lo. É se tornar a versão de você que atrai esse bilhete com naturalidade. E essa versão está nascendo agora, a cada respiração, a cada visualização, a cada sensação conquistada. Mantenha-se aqui. Não fuja da emoção. Mergulhe nela. Sinta-se rico. Sinta-se abençoado. Sinta-se vitorioso. Porque é assim que você ensina seu corpo, sua mente e o universo que já chegou a hora de receber, a hora de viver o que já é seu por direito vibracional. E no final deste vídeo, eu vou te guiar para deixar nos comentários uma frase muito especial. Uma frase que ativa essa técnica. Uma frase que sela sua nova identidade. Mas aguarde, porque ainda temos muito o que acessar juntos. O próximo passo vai consolidar essa experiência, vai reforçar a fé, vai mostrar que isso já está acontecendo, mesmo que você ainda não veja. Continue comigo. Ela estava endividada, com 3 filhos, usava o mesmo sapato furado há meses, morava em um pequeno cômodo que mal comportava as camas. A geladeira quase sempre vazia. Toda noite, antes de dormir, ela chorava em silêncio. Não por autopiedade, mas por exaustão. Ela já tinha tentado de tudo: orações, promessas, currículos entregues, empréstimos negados, palavras positivas ditas entre lágrimas. Mas nada mudava. A vida parecia congelada. Até que um vídeo como este apareceu para ela. Ela quase pulou. Achou que fosse mais um daqueles conteúdos motivacionais vazios, que prometem mundos e não entregam nada. Mas algo a fez ficar. Talvez fosse a música, a voz, a energia do momento. Ela ficou. E naquele vídeo, ela ouviu exatamente o que você está ouvindo agora. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. E pela primeira vez, ela não apenas ouviu, ela entendeu. Algo despertou dentro dela. No mesmo dia à noite, ela colocou os fones de ouvido, se trancou no banheiro para ter um pouco de silêncio e começou. Não orou pedindo, não implorou por ajuda. Fechou os olhos, respirou fundo e imaginou. Se viu com uma conta bancária cheia, com os filhos felizes, se viu comprando uma casa. Mas não apenas imaginou, ela sentiu como se aquilo fosse verdade naquele instante. Ela riu, chorou, sentiu um calor no peito. Sentiu como se estivesse vivendo aquela cena naquele momento, como se não houvesse mais dúvidas. E ela repetiu isso no 2º dia, e no 3º, sempre com entrega total, mesmo com as dificuldades batendo à porta, mesmo com o medo ainda rondando, mas a cada repetição a emoção ficava mais real. A cena mais viva, a certeza mais profunda. Até que no 12º dia, quando ela menos esperava, aconteceu. Uma conhecida distante a chamou pelo WhatsApp. Havia deixado o nome dela em um bolão da empresa, como um gesto de solidariedade. E aquele bolão ganhou. E o R$1.000. Coincidência? Ou manifestação consciente? Ela mesma disse, eu sabia que ia acontecer. Não sabia como, nem quando, mas eu já sentia. E é assim que a manifestação real se apresenta.
Ela não chega com fanfarra, chega com alinhamento. Quando você já vibra como se fosse real, o real apenas responde. O invisível se torna visível. Mas essa não é uma história isolada. São centenas, milhares de pessoas que, ao acessarem a verdade da manifestação vibracional, começam a ver o impossível se dobrar. Há o caso do senhor que tinha 63 anos, vivia de favor com parentes, e manifestou $5 milhões após um ciclo de 21 dias de visualização com emoção. Ele conta que o maior presente não foi o dinheiro, mas a sensação de dignidade restaurada, de poder ajudar os netos, de andar de cabeça erguida. E tem também a história da mulher que trabalhava como diarista e dizia todos os dias para si mesma: o bilhete já é meu, o dinheiro está vindo, o universo me escolheu. Ela repetia isso como um mantra, com tanta força que começou a ver sinais por todo lado, placas com números que se repetiam, encontros acidentais com pessoas que falavam de loteria, sonhos com dinheiro, e em uma manhã comum sentiu o impulso de ir até uma lotérica diferente. Escolheu um jogo no impulso, acertou 5 números na Mega. Não foi o prêmio máximo, mas foram 47 mil reais que mudaram a vida dela. Quitou dívidas, montou um pequeno negócio e, o mais incrível, continuou praticando a técnica. Hoje, diz que não joga por necessidade, mas por sintonia. Essas histórias têm algo em comum. Nenhuma dessas pessoas estava tentando controlar o resultado. Elas estavam moldando seu interior. Estavam treinando suas emoções para se alinharem com o que queriam receber. Elas pararam de lutar com a realidade e começaram a reprogramar a percepção, porque o mundo externo nada mais é do que o reflexo da vibração que você sustenta. E talvez nesse momento você esteja se perguntando: mas será que isso funciona para mim? E eu te digo com toda certeza, funciona para todos, mas nem todos praticam com constância. Nem todos confiam o suficiente para manter a emoção viva, mesmo sem provas imediatas. E é aí que você precisa decidir. Você vai ser mais um que assiste, se emociona e volta à rotina? Ou vai ser aquele que aplica, que sente, que vive a técnica até que o universo responda? Aquelas pessoas que venceram não tinham nada de especial, a não ser a coragem de sustentar a sensação da conquista antes que ela fosse visível. Elas escolheram viver como se o milagre já tivesse acontecido. E quando o milagre chegou, ele apenas confirmou aquilo que já era verdade dentro delas. E agora você está aqui, neste exato momento, neste vídeo, com o coração pulsando diferente, com uma fagulha de fé acesa. Isso não é acaso, isso é resposta. Você foi trazido até aqui porque já está pronto. E talvez o seu milagre comece agora. Talvez você esteja a poucos dias de um salto que vai mudar tudo. Mas para isso, você precisa se comprometer com a técnica. Você precisa assumir a sensação como sua nova morada emocional. A prática não é complicada, mas exige verdade, emoção, presença. Não adianta fingir. O universo responde à autenticidade vibracional. Se você sente de verdade, você manifesta de verdade. Se você vive a cena internamente, ela se materializa externamente. É isso que essas histórias nos ensinam, que a fé sentida é mais poderosa que a fé falada, que o compromisso com o invisível é a senha para ver o visível se transformar. E eu quero que você se lembre disso. Não existe história de fracasso quando há decisão interna. O tempo pode variar, o caminho pode surpreender, mas a manifestação é inevitável quando a vibração está correta, quando a mente e o coração caminham juntos, quando a prática se torna parte da sua rotina, como escovar os dentes, como respirar. Agora, respire fundo. Deixe essa energia te invadir. Lembre-se dessas histórias. Inspire-se. Use-as como âncoras emocionais. Se outras pessoas conseguiram, você também pode. Você não é exceção. Você é parte do milagre. Você está sendo preparado para viver o que tanto sonha. E tudo começa aqui e agora com uma decisão vibracional. E em breve eu quero ver a sua história. Eu quero que você volte aqui, neste mesmo vídeo, e comente. Aconteceu comigo. Eu manifestei. Está feito. Mas por enquanto, não comente ainda. Continue comigo. O próximo passo vai te mostrar como a ciência do subconsciente explica exatamente por que tudo isso funciona. Você vai entender o mecanismo interno que conecta sua mente
à sua nova realidade financeira. E quando isso fizer sentido dentro de você, o milagre se tornará inevitável. O subconsciente é o programador da sua realidade. Ele não responde ao que você quer com palavras. Ele não compreende desejos soltos nem metas racionais. O subconsciente só entende o que você sente de forma repetida. Emoção é sua linguagem nativa. E quando você entende isso de verdade, você finalmente compreende por que tantas técnicas falham. Porque as pessoas repetem afirmações com a boca, mas sentem dúvida no coração. E o que vale é o sentimento dominante, não a intenção verbal. Repetição emocional é o que cria novos códigos dentro de você. Quando você sente, sente e sente de novo, você começa a moldar uma nova estrutura interna. E essa estrutura, que parecia apenas imaginação, passa a se solidificar como realidade. Nova programação, nova identidade, nova realidade. É assim que o subconsciente funciona. Ele é como um software invisível que comanda tudo o que você manifesta. Ele é responsável por mais de 95% das suas ações, escolhas e reações. E o que estiver gravado nele será reproduzido no mundo externo como uma cópia fiel. Ele é leal ao que você acredita profundamente, e por isso o subconsciente precisa ser reeducado. Precisa ser reprogramado com imagens, palavras e emoções que representem a realidade que você quer viver. Se o seu subconsciente está cheio de memórias de escassez, falência, vergonha financeira, medo do dinheiro, não importa o quanto você diga, eu quero ser rico, a vibração continuará sendo de escassez, e ele obedecerá a essa vibração, criando circunstâncias que confirmem essa crença. Mas quando você começa a repetir imagens de vitória, sensações de conquista, emoções de segurança, ele começa a aceitar essa nova identidade como verdade. E tudo muda. Esse é o motivo pelo qual técnicas como scripting, afirmações positivas, visualizações e mantras funcionam tão bem, quando feitas com emoção. Não basta escrever "eu sou milionário", você precisa escrever sentindo, precisa visualizar com todos os detalhes sensoriais. Precisa repetir a afirmação com o corpo, com o coração, com a alma. Porque o subconsciente não entende palavras soltas. Ele entende vibrações consistentes. E aqui vai um ponto essencial. O subconsciente não julga. Ele não analisa se o que você sente é verdade ou mentira. Ele apenas aceita o que é repetido com emoção como fato. Isso significa que se você se vê rico, poderoso, livre, ajudando sua família, pagando suas dívidas, vivendo em paz e sente isso com profundidade, ele grava como realidade e começa a trabalhar silenciosamente, reorganizando tudo ao seu redor para transformar essa gravação em manifestação. Imagine um jardineiro que planta uma semente e sabe que precisa regar todo dia, mesmo sem ver brotar nos primeiros dias. Assim é a programação subconsciente. Ela acontece no escuro, em silêncio, por trás dos bastidores. Mas ela está acontecendo. A cada nova repetição emocional, você está regando a semente do seu eu milionário. A cada nova visualização, você fortalece as raízes dessa nova realidade, até que, de repente, algo floresce no mundo físico. Um sinal, uma oportunidade, um número, uma chance, uma virada. E é aqui que entra a ciência. Estudos da neurociência mostram que o cérebro não distingue uma experiência real de uma vivida intensamente na imaginação. Isso significa que se você vive uma cena internamente com todos os detalhes, som, imagem, cheiro, toque e emoção, seu cérebro ativa as mesmas áreas como se estivesse acontecendo de verdade. E quanto mais você repete essa cena, mais conexões neurais são formadas. Mais forte se torna a crença. Mais sólida se torna a identidade. Essa é a base do que muitos chamam de neuroplasticidade. Seu cérebro é plástico, moldável, e você pode, literalmente, recriar uma nova mente para sustentar uma nova vida. Mas essa recriação não vem de teoria. Vem de prática diária. Vem do compromisso com sua nova versão. Vem da escolha de sentir todos os dias a abundância que você quer viver. E quanto mais você sentir, mais seu corpo se acostuma. O corpo é o espelho do subconsciente. Se você se acostuma a viver na energia da riqueza, seu corpo começa a relaxar, a andar com mais confiança, a respirar diferente,
a reagir diferente. E o universo responde a isso, porque, no fundo, tudo é frequência. E a frequência não mente. E talvez agora você entenda por que alguns ganham prêmios altos na loteria e perdem tudo. Porque o subconsciente deles ainda estava programado para a escassez. Eles receberam a bênção, mas não tinham estrutura emocional e vibracional para mantê-la. É como derramar água num copo rachado. Vai vazar. Por isso, sua missão não é apenas manifestar o prêmio, é se tornar alguém capaz de sustentá-lo. E isso acontece quando o subconsciente é reeducado. Não importa qual seja a sua realidade atual, ela é apenas um reflexo do que foi gravado até agora. Mas você pode reescrever esse roteiro, pode instalar novas crenças, novos sentimentos, novos comandos, e tudo começa com a repetição emocional, com a prática constante, com o sentimento real. Então, da próxima vez que você fizer uma visualização, não faça de qualquer jeito. Sente-se com calma, respire, feche os olhos e veja. Veja como quem acredita, veja como quem vive, veja como quem já recebeu. Se conecte com o sentimento de gratidão antecipada. Diga mentalmente, obrigado porque isso já é meu. E sinta o alívio, a alegria, a certeza. Isso é reprogramar. O mesmo vale para afirmações. Não diga por dizer, diga com presença. Olhe nos seus próprios olhos, se puder, e declare, eu sou milionário, eu sou merecedor, eu sou o canal da riqueza divina. Repita isso várias vezes por dia, principalmente ao acordar e antes de dormir. Esses são os momentos de maior abertura do subconsciente. São os momentos onde ele está mais receptivo. E à medida que você continua nessa prática, vai notar pequenas mudanças. Primeiramente internas, você se sentindo mais calmo, mais confiante, mais seguro. Depois externas, situações mudando, portas se abrindo, sinais surgindo. Isso é o campo respondendo. É a realidade se moldando à nova vibração que você emana. Por isso, não subestime o poder do sentimento. Ele é a ferramenta mais potente que você tem. Mais do que palavras, mais do que pensamento positivo, mais do que lógica. O sentimento é o canal direto para o subconsciente. E quando você aprende a sentir o que quer viver, você começa a viver o que sente. E eu sei que você está sentindo algo diferente agora. Porque sua frequência já começou a se ajustar, porque você está ouvindo isso não só com os ouvidos, mas com a alma. Está sentindo que é possível, está sentindo que chegou a hora, está sentindo que sua realidade financeira pode mudar de verdade. E vai mudar. Em breve, eu vou te convidar a escrever algo poderoso nos comentários, algo que não será apenas uma frase solta, mas uma declaração energética, uma ativação espiritual. Uma afirmação pública da sua nova identidade. Mas segura um pouco mais, porque no próximo trecho você vai entender como o universo começa a conspirar por meio de sinais e coincidências. E como reconhecer quando o milagre já começou a se manifestar na sua vida. Fique comigo, porque a ponte já está sendo construída. Se você sentir dúvida depois de praticar, você cancela tudo. É duro ouvir isso, eu sei. Mas essa é uma das verdades mais ocultas e ao mesmo tempo mais libertadoras do processo de manifestação. E quando falamos de manifestar riqueza, atrair o prêmio da loteria, mudar completamente sua realidade financeira, não há espaço para dúvida. Porque a dúvida é como areia movediça energética. Quanto mais você se envolve com ela, mais afunda na frequência da escassez, mais se distancia da vibração de certeza, mais bloqueia o fluxo que já havia começado a se mover ao seu favor. A fé não é opcional, é a senha de ativação do milagre. Sem ela, o universo não se move, porque o universo não age por pena, por lógica ou por necessidade. Ele age por ressonância. E se a sua vibração oscila entre confiança e medo, entre certeza e ansiedade, o sinal que você envia ao campo é de instabilidade. E sabe o que o campo quântico responde a isso? Mais instabilidade, mais incertezas, mais espera. E o que era para se manifestar rapidamente se torna um ciclo repetitivo de frustração. Quantas vezes você já sentiu que estava quase lá, que algo grande estava por vir, que estava finalmente entrando em sintonia com a vitória, e aí, de repente, veio uma notícia ruim,
um pensamento negativo, um comentário de alguém que desacredita, e tudo pareceu desmoronar. Essa é a hora mais crítica, porque nesse momento você está sendo testado. O universo está perguntando: você realmente acredita? Você realmente está pronto para sustentar a vibração da vitória, mesmo quando os olhos não veem nada ainda? A dúvida depois da prática é como apagar a chama da criação com as próprias mãos. Você visualiza com emoção, declara com força, sente a conquista como se já tivesse acontecido e uma hora depois pensa: será que vai mesmo acontecer? Esse será é fatal, porque ele é uma quebra no campo, uma rachadura no seu processo. Ele envia uma mensagem ao seu subconsciente de que talvez tudo não passe de uma ilusão, e o subconsciente obedece. Ele pausa o processo, ele recua. Por isso, é fundamental blindar sua mente. Depois de praticar a técnica, de viver a sensação conquistada, você precisa proteger o estado vibracional como um tesouro. Não se permita entrar em conversas negativas. Não consuma conteúdos que contradizem sua nova realidade. Não se compare com quem ainda vive no velho paradigma. Porque tudo isso alimenta a dúvida. E a dúvida é corrosiva. Ela destrói a ponte antes mesmo de você atravessá-la. Você precisa tratar sua prática espiritual como um compromisso inegociável, como algo sagrado, porque é isso que ela é. Cada vez que você entra no estado de manifestação, você está reconfigurando todo o seu campo energético, está abrindo caminhos invisíveis, está acessando possibilidades que já existem, mas que só se tornam visíveis quando você sustenta a vibração certa por tempo suficiente. E tempo é uma palavra-chave aqui, porque o tempo entre o eu sou e o eu recebo é um teste de fé, e nesse espaço de tempo é onde muitos se perdem, porque querem sinais imediatos, resultados instantâneos. Mas o campo quântico responde à estabilidade, não à pressa. A consistência vibracional é o que acelera tudo. Quando você mantém a fé mesmo sem evidências, o invisível se apressa para te alcançar. Mas se a dúvida entra, o campo congela, a energia trava, e você volta ao ponto zero. Por isso, cultive a fé como quem cuida de uma chama frágil em meio ao vento. Proteja-a, alimente-a, honre-a. Repita para si mesmo várias vezes ao dia: eu confio, eu recebo, eu já sou. Essas palavras são âncoras que te mantêm firme no caminho da manifestação. Outro erro fatal é querer controlar o como. Quando você começa a imaginar como o prêmio da loteria vai chegar, de que jeito, por meio de qual bilhete, em que data, com quem, você está limitando o universo. Você está impondo condições à criação, e isso reduz drasticamente o seu campo de possibilidades. O universo é infinitamente mais criativo do que você pode imaginar. Sua única tarefa é vibrar a realidade desejada com emoção e consistência. O resto é com ele. O apego ao resultado também é uma armadilha. Quando você está apegado, você está vibrando falta. Está dizendo: eu ainda não tenho. E isso anula todo o trabalho que você fez. O desapego não é desinteresse, é confiança. É dizer: eu sei que está vindo, eu não preciso pressionar, eu não preciso ficar obcecado. Eu sou a vibração da riqueza e ela virá no momento certo. E aqui entra outro ponto importantíssimo: a repetição sem consciência. Não adianta repetir mantras, afirmações e visualizações de forma automática. O subconsciente não se impressiona com quantidade de repetições, mas com qualidade emocional. É melhor fazer uma única visualização por dia com intensidade emocional verdadeira do que repetir 1000 vezes por dia de forma vazia. O que move a criação é o sentimento, não o número de vezes. Então comece a observar seu comportamento após a prática. Como você se sente? Você sustenta o estado conquistado ou se sabota com dúvidas? Você mantém a vibração ou começa a procurar sinais externos de que está funcionando? O segredo é: sinta como se já tivesse acontecido e haja como se nada mais fosse necessário. Essa é a frequência do está feito. Essa é a vibração que os mestres da manifestação vivem diariamente. E eu quero que você se lembre de uma coisa: toda vez que você duvidar, mesmo que por um segundo, declare imediatamente: eu cancelo essa dúvida, eu escolho a fé, eu sou o milagre. Transforme isso num hábito.
Não deixe que a dúvida cresça. Corte pela raiz, porque no início ela sempre vem sutil, mas se você alimentar, ela vira sabotagem, e você merece muito mais do que isso. Você merece viver a plenitude. Você merece se tornar a história de sucesso que vai inspirar outras pessoas. Você merece receber o prêmio da loteria não apenas por querer, mas porque já é o tipo de pessoa que vibra essa realidade. Agora, continue comigo. O que você vai descobrir a seguir vai te mostrar como o universo começa a responder quando sua vibração está firme. Você vai entender como pequenos sinais, coincidências e impulsos internos são, na verdade, o início da manifestação em movimento. A famosa ponte dos incidentes está prestes a ser revelada. E quando você souber como ela funciona, você nunca mais vai olhar para o acaso da mesma forma. Mas antes, eu quero que você se prepare para o próximo passo. Respire fundo. Deixe tudo isso assentar dentro de você. E se você estiver sentindo que essa mensagem é para você, que essa jornada está ressoando com a sua alma, quero que mais tarde, quando chegar o momento, você escreva nos comentários: eu escolho a fé. Eu cancelo a dúvida. Eu estou pronto para receber. Guarde essa frase, porque ela vai te acompanhar nos próximos dias como uma âncora vibracional, como um lembrete sagrado de que o milagre já está em movimento. Ver o número 777, sonhar com um bilhete, ser empurrado para entrar numa lotérica, isso tudo não é acaso, não é coincidência, não é fantasia da sua mente. Esses são sinais claros de que a manifestação já foi iniciada. São pistas deixadas pelo universo para te mostrar que a energia que você ativou através da prática da sensação conquistada e da reprogramação do subconsciente já está em movimento. Esses sinais são a famosa ponte dos incidentes, um dos segredos mais poderosos que poucas pessoas conhecem e quase ninguém ensina da maneira correta. A ponte dos incidentes nada mais é do que o caminho invisível que conecta a sua vibração atual com o resultado final. Quando você assume o estado do já aconteceu, o universo precisa reorganizar a realidade ao redor para que essa vibração se concretize. Só que ele não vai entregar o resultado pronto de imediato. Ele vai criar uma sequência de acontecimentos, encontros, pensamentos, impulsos, sonhos e coincidências que, passo a passo, vão te conduzir até o destino da sua manifestação. É como se você estivesse em um labirinto escuro e a cada prática vibracional, uma pequena luz acendesse no chão, indicando por onde andar. Essas luzes são os sinais, as sincronicidades, os números repetidos, as conversas inesperadas, as coincidências que parecem bobas, mas carregam um peso energético enorme. Quando você sente o impulso de comprar um bilhete em uma lotérica diferente, ou quando uma pessoa menciona de repente algo relacionado à loteria, bem no momento em que você estava pensando sobre isso, entenda, não é acaso, é a ponte sendo construída. E aqui entra um ponto crucial: confiar na ponte. Porque muitas pessoas desistem justamente nessa etapa. Elas querem que o prêmio apareça imediatamente, mas não percebem que os incidentes são o caminho inevitável para a realização. Se você desconfia, se ignora os sinais, se trata como coincidência qualquer, você interrompe o processo. A ponte começa a ser erguida, mas você não atravessa. Confiança é essencial. Quando você vê o número 111, 222, 333, 777 repetidamente, isso não é só numerologia. É o universo piscando para você, dizendo: continue, você está no caminho certo. Quando você tem um sonho tão real que parece aviso, é porque o subconsciente já está recebendo a informação antes mesmo do físico. Quando você sente um impulso forte, quase irresistível, de ir a algum lugar, falar com alguém, tomar uma atitude aparentemente simples, siga. Essa é a ponte agindo. Mas cuidado, a mente racional vai tentar sabotar. Ela vai dizer: ah, isso é só coincidência. Isso não significa nada. E é aí que você precisa decidir em qual voz acreditar. A voz da limitação ou a voz da manifestação. Porque lembre-se, dúvida cancela tudo. Fé acelera tudo. E a ponte só se torna sólida quando você pisa nela com confiança. Muitos que já manifestaram grandes prêmios, incluindo ganhos inesperados na loteria, relatam que antes do resultado final,
uma sequência quase mágica de sinais começou a acontecer. Um homem contou que sonhou 3 vezes com o mesmo número antes de jogá-lo. No terceiro sonho, acordou suando, foi até a lotérica e fez a aposta. Dias depois, acertou uma bolada. Uma mulher relatou que via constantemente o número 777 em placas de carros, relógios digitais, até em compras no mercado. Ela decidiu seguir o sinal e jogou esses números. O resultado? Uma vitória que pagou todas as dívidas que carregava por anos. Esses testemunhos não são histórias inventadas para entreter. Eles são provas de que a ponte dos incidentes é real. E mais, ela está sempre acontecendo, mesmo que você não perceba. Cada detalhe, cada sinal, cada sincronicidade é uma peça do quebra-cabeça da sua manifestação. A questão é, você está atento? Você está disposto a reconhecer e seguir os sinais? E é aqui que a maioria erra. Querem controlar a ponte. Querem decidir como os sinais devem aparecer, em qual ordem, de que jeito. Mas a ponte não é racional. Ela é orquestrada pelo campo quântico, pela inteligência infinita do universo. Sua única tarefa é observar, confiar e agir quando sentir o impulso. Não tente entender tudo. Apenas confie. Confiança cria fluidez. Desconfiança cria bloqueio. E quando você confia, até os aparentes obstáculos viram parte da ponte. Às vezes, algo parece dar errado, mas, na verdade, é apenas o universo te reposicionando. Um atraso pode te colocar no lugar certo na hora certa. Um não pode abrir caminho para um sim muito maior. Um imprevisto pode ser exatamente o ajuste necessário para alinhar o caminho da sua vitória. Perceba como isso muda tudo. A partir de agora, nada mais é coincidência. Tudo é comunicação. O universo fala através dos detalhes. O campo quântico responde em símbolos. Sua missão é decodificar, sem medo, sem ansiedade, sem pressa, apenas com confiança. Quando você vive assim, cada dia vira uma caçada sagrada. Cada sinal vira um lembrete de que o milagre já começou. Agora imagine como seria viver sabendo que cada passo aparentemente comum é, na verdade, parte do caminho para o bilhete premiado. Que cada número que aparece, cada conversa que surge, cada sonho que você tem, é o universo conspirando ao seu favor. Você não estaria mais ansioso, você estaria animado, você não estaria mais frustrado, você estaria atento, você não estaria mais duvidando, você estaria colecionando confirmações. E é exatamente isso que eu quero que você faça daqui para frente. Colecione sinais. Tenha um caderno, uma nota no celular, qualquer lugar onde você anote cada sincronicidade, cada número repetido, cada impulso inexplicável. Porque quando você começar a escrever, vai perceber algo incrível. Eles não são poucos, eles são muitos. E todos estão te dizendo a mesma coisa. Continue, confie, você já está a caminho. E é nesse estado de atenção, confiança e gratidão que a ponte se fortalece. Porque você não está apenas esperando o prêmio. Você está vivendo a jornada da manifestação. Você está aproveitando cada passo, cada detalhe, cada sinal. Você está celebrando o invisível antes que ele se torne visível. E isso é exatamente o que ativa o processo ainda mais rápido. Então, guarde bem essas palavras. Confie na ponte. Não importa como ela aparece. Não importa se você entende ou não. Apenas confie, porque quando você confia, você avança. Quando você confia, o universo entrega. Quando você confia, a manifestação se cumpre. E agora, eu quero que você fique ainda mais atento, porque no próximo passo, eu vou te mostrar como transformar essa ponte de sinais em um ritual coletivo de ativação energética. Vou te conduzir a uma prática onde você vai declarar nos comentários a sua confiança, não apenas como um gesto simbólico, mas como um selo vibracional que vai te conectar com centenas, talvez milhares de outras pessoas que estão manifestando junto com você. E quando esse campo coletivo é ativado, o poder se multiplica. Então continue comigo, porque o próximo momento pode ser o mais poderoso até agora. Hoje, antes de dormir, visualize-se segurando o prêmio. Imagine-se com o bilhete premiado na mão, sentindo o peso simbólico dele. O papel que agora representa a sua liberdade financeira, a sua vitória pessoal,
a resposta de todas as suas orações. Traga para a sua mente cada detalhe da cena. O ambiente ao seu redor, o cheiro do lugar, os sons que você ouviria, as pessoas que estariam comemorando com você. Veja os flashes da imprensa, os abraços, os olhares cheios de lágrimas de gratidão da sua família. E quando essa cena estiver clara em sua mente, diga em voz baixa, como quem sela um pacto com o universo: graças, graças, graças. E soy milionário. Repita com sentimento, não com pressa. Sinta o calor no peito, a energia percorrendo seu corpo, como se cada célula estivesse absorvendo essa realidade. Essa prática é mais do que uma visualização, é uma comunicação direta com o subconsciente e, ao mesmo tempo, uma declaração vibracional para o campo quântico. Lembre-se, o subconsciente só entende aquilo que você sente de forma repetida. Então, quanto mais emoção você colocar, mais rápido esse código se grava, até o ponto em que o universo não tem escolha a não ser responder. Você pode potencializar essa prática trazendo para ela não apenas a imagem da vitória, mas o impacto dessa vitória na sua vida e na vida de quem você ama. Visualize sua mãe dizendo: agora posso descansar. Veja seus filhos vivendo sem limitações, tendo acesso a tudo o que antes parecia distante. Imagine-se ajudando pessoas que nem conhece, pagando contas de desconhecidos, doando para causas que sempre tocavam seu coração. E perceba, a energia da manifestação não é apenas sobre você, é sobre expansão. Quanto mais você se conecta ao propósito da sua vitória, mais poderosa ela se torna. O segredo aqui não está na duração, mas na intensidade. Você não precisa passar uma hora em transe. Bastam alguns minutos, contanto que sejam vividos com verdade, com emoção autêntica, com fé inabalável. Porque é a intensidade que marca o subconsciente. É a emoção que grava a nova realidade. É a repetição emocional que se transforma em programação. Agora entenda uma coisa. Esta prática não é um exercício vazio. Cada vez que você fecha os olhos e diz soy milionário, você está alimentando uma nova identidade. Você está criando um eu alternativo que já existe em outra linha do tempo e está puxando essa versão para o presente. Você está ativando a ponte dos incidentes que já começamos a falar. E o universo começa a mover peças invisíveis para que a sua vibração e o prêmio se encontrem no físico. É por isso que você deve fazer isso diariamente, principalmente antes de dormir, porque é nesse momento que o subconsciente está mais receptivo. Quando você entra no estado entre vigília e sono, a mente lógica relaxa e as portas do subconsciente se abrem. É como se você tivesse acesso direto ao cofre onde suas crenças são guardadas. E é nesse momento que você planta a semente da sua vitória. E não se engane, pode parecer simples demais, mas essa prática já mudou a vida de milhares de pessoas. Muitos relatos de vencedores de loteria falam sobre sonhos vívidos, sobre sensações antecipadas de vitória, sobre intuições fortes. Nada disso é coincidência. É o subconsciente sinalizando que a nova programação já está ativa. Quero que você faça isso hoje, sem falta. E depois, volte aqui para reforçar a prática nos comentários. Porque quando você escreve, você não está apenas registrando uma frase. Você está reforçando o comando vibracional. Você está dando forma física a algo que nasceu no invisível. E o mais poderoso, você está se conectando energeticamente com outras pessoas que estão fazendo o mesmo. E quando centenas, milhares de pessoas declaram juntas, o campo coletivo se expande, a manifestação se acelera. Por isso, mais tarde, quando terminar este vídeo e fizer sua prática, volte e escreva nos comentários: eu declaro valor para objetivo. Está feito. Seja específico. Se você deseja 10 milhões, declare. Se deseja comprar a casa dos seus sonhos, declare. Se deseja quitar dívidas e viver em paz, declare. Use esse espaço como um altar público, como um mural de fé, porque cada declaração escrita aqui não é apenas sua, é uma vibração que reverbera para todos que lerem. E perceba que você não está sozinho. Este canal, este espaço, é uma comunidade vibracional. Cada comentário que você lê, cada frase de poder que você encontra aqui, é mais energia alimentando o campo. E você pode se beneficiar disso. Você pode se unir a essa corrente de fé, de certeza, de abundância. O campo coletivo multiplica a força individual.
Agora, quero que você imagine mais uma vez. Você segura o bilhete premiado, sente o papel nas mãos, olha os números e vê que todos batem. Sua respiração acelera, suas mãos tremem, seu coração explode em gratidão e você repete: graças, 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 ya soy milionário. Esse é o momento que já está acontecendo, mesmo que você ainda não veja. Esse é o futuro se tornando presente. Esse é o universo respondendo ao seu chamado. Não ignore essa prática. Não a trate como uma tarefa qualquer. Trate como algo sagrado, porque ela é. Essa é a chave para ativar seu subconsciente, para abrir os canais da abundância, para chamar o prêmio da loteria até você. E o mais incrível, quanto mais você praticar, mais natural vai se tornar. Até que um dia, você não estará mais forçando a visualização. Você simplesmente vai sentir com naturalidade que já é milionário. E é nesse ponto que o universo não tem escolha. Ele precisa materializar. E no final deste processo, quero que você volte aqui e declare nos comentários a sua vitória. Declare com ousadia, com certeza, com fé. Escreva como quem já vive a realidade. Porque quando você escreve, você sela. Quando você declara, você cria. Quando você compartilha, você multiplica. Então guarde isso. Hoje à noite, pratique com emoção, declare com fé e volte aqui para escrever. E no próximo passo, eu vou te mostrar como elevar ainda mais sua consciência para que essa prática não seja apenas um exercício, mas uma transformação completa de identidade. O 1% que ouve se transforma. E você já percebeu isso em cada palavra, em cada prática, em cada ativação que viveu aqui. O que estamos fazendo juntos não é apenas falar sobre ganhar dinheiro, não é apenas um vídeo motivacional que você vai esquecer daqui a pouco. É um processo de despertar. Você não está buscando dinheiro, você está despertando a consciência milionária que já habita em você. E essa consciência é a chave para atrair não só o prêmio da loteria, mas toda a abundância que você merece. Sinta agora dentro de você a diferença de quem começou este vídeo e de quem está terminando. Você não é mais o mesmo. Há algo em você que mudou. Sua energia está mais elevada, sua mente está mais clara, seu coração está mais aberto. O simples fato de você ter chegado até aqui já mostra que você não faz parte da maioria que desiste no meio do caminho, que não consegue sustentar a fé até o fim. Você é parte do 1%. E ser parte do 1% é uma decisão diária. É escolher acreditar quando todos desacreditam. É escolher confiar quando os olhos ainda não veem. É escolher sustentar a vibração até que ela se torne inevitável no físico. E eu quero que você leve isso como um selo dentro de você. O bilhete premiado já existe, a abundância já existe, a vitória já é sua. Você não precisa correr atrás. Você não precisa se desesperar. Precisa apenas continuar lembrando todos os dias que a consciência cria a realidade e que você está no processo de se tornar cada vez mais a versão que já venceu. Por isso, eu te desafio agora a agir como quem já faz parte desse 1%. Daqui a 7 dias, volte aqui neste vídeo e me conte nos comentários o que aconteceu. Volte e escreva. Minha vida já começou a mudar. A ponte já está acontecendo. Porque quando você compartilha, você não apenas declara sua vitória, você também ativa a fé de outras pessoas que estão nesta mesma jornada. Você vira inspiração. Você se torna testemunho vivo da manifestação em ação. E para selar essa energia agora mesmo, quero que você comente aqui abaixo. Eu sou parte do 1%. Eu já sou milionário. Está feito. Escreva isso com convicção. Não apenas como uma frase, mas como uma assinatura vibracional. Cada vez que alguém lê o seu comentário, essa energia se multiplica. É assim que criamos um campo coletivo de manifestação, uma corrente de abundância que arrasta todos para cima. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Deixe o seu like neste vídeo agora. O like não é apenas um botão, ele é um ato de vibração. Um gesto de confirmação para o universo de que essa mensagem entrou no seu coração. É você dizendo, eu aceito, eu recebo, eu ativo. E além disso, o seu like ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam despertar. Você já percebeu? O universo te trouxe até aqui por um motivo.
Talvez, com o seu gesto, você seja o instrumento para despertar alguém que está precisando dessa mesma verdade. E não esqueça, inscreva-se no canal Neville Goddard Lectures. Aqui, cada vídeo é uma chave, cada ensinamento é um código, cada prática é um passo na direção da sua vitória. Este canal é um espaço seguro, um templo de manifestação, onde você encontra técnicas, ensinamentos e ativações que não só mudam sua mente, mas moldam sua realidade. E quando você se inscreve, você está escolhendo caminhar com um grupo de pessoas que estão, assim como você, despertando a consciência milionária. E ative as notificações, porque cada novo vídeo pode ser exatamente o sinal que você estava esperando. O universo trabalha em sincronicidade e não existe coincidência. Se um vídeo aparecer para você, é porque a mensagem já foi programada para chegar no momento certo. Agora, antes de encerrar, quero deixar um convite especial. Não pare por aqui. Continue a sua jornada. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela agora. Clique nele, porque se você chegou até aqui, significa que está pronto para ir ainda mais fundo, para destravar ainda mais camadas da sua consciência milionária. O próximo vídeo é a sequência natural deste. É como virar a página de um livro que está transformando sua vida. Então, faça isso. Comente agora. Eu sou parte do 1%. Eu já sou milionário. Está feito. Deixe o seu like para selar essa energia, inscreva-se no canal Neville Goddard Lectures e, em seguida, clique no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. A transformação não para aqui. Ela só está começando. E eu quero te ver lá, dando o próximo passo no caminho da sua vitória.